Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos aí a mais uma aulinha de Sociologia. Hoje, a minha ideia é a gente rever o que a gente debateu na aula passada, mesmo porque não eram vídeos meus, eram vídeos da internet. Então, quero recapitular algumas coisas do pensamento do Émile Durkheim. Isso também vai servir para que vocês tenham mais tempo para fazer o formulário, até que a gente possa corrigir ele na semana que vem. Uma coisa importante que a gente precisa ter em mente, então, principal coisa, é que o Durkheim ele era um positivista. E a gente estudou o positivismo até cansar, certo? Então a gente sabe aí que uma das características do positivismo é ser extremamente pragmático, evolucionista. E aí, quando ele propõe uma sociologia, ele propõe uma sociologia dos fatos sociais. E esses fatos sociais, eles precisam ser tratados como coisa, ou seja, o pesquisador ele precisa ser frio calculista, né? Não ter influências, né, do seu pensamento, dos seus sentimentos sobre a sua pesquisa. Então, algumas pessoas vieram me perguntar assim, falar comigo, professor, é muito pesado esse debate do suicídio, né, na perspectiva do Durkheim, não é um debate que eu me sinta à vontade. Isso, por Durkheim, seria o fim, né, porque ele vai falar assim, oxe, mas eu estou estudando aqui numa perspectiva positivista, o suicídio é um fato, é uma coisa, a gente não precisa ficar sensível sobre esse tema. É claro que né, fora do Durkheim, né, tipo, nada a ver, nós não somos positivistas e pra gente, né, é claro que os temas e a pesquisa, ela é extremamente sensível e a gente não consegue desassociar uma coisa da outra, né, então, claro que isso também é um debate muito interessante, porque quem é que pode falar uma coisa dessa? Só um homem branco europeu do século XIX que tem poder pode falar uma coisa dessa. Para os demais, todos, a gente sabe que estudar fazer pesquisa tem grandes implicações com a nossa vida. Você vai falar assim para uma pessoa negra que começa a estudar todo o processo de escravidão que aconteceu no Brasil. A gente tem 500 anos de história, 300 foi de escravidão, e você quer dizer que ela não vai se sentir afetada em estudar isso e perceber que todos os seus antepassados passaram por um processo horroroso de desumanização? Claro que não, né? Então, você dizer que a sociologia precisa tratar os fatos sociais como coisa, também parte de uma posição de privilégio de quem estava propondo isso, tá bom? Então, nós não somos positivistas e pra gente é claro que esses temas eles podem afetar a gente enormemente. Então, como eu não quero que a gente também deixe de debater o pensamento do Durkheim, conversando com a minha irmã, que é pedagoga, tive essa ideia de mudar um pouco a perspectiva. Então, de vez da gente falar do suicídio, a gente vai falar da questão da educação, além dos fatos sociais. E antes da gente, né, então, entrar lá, eu quero analisar uma imagenzinha com vocês agora. Para entender a sociologia do Émile Durkheim, eu proponho a leitura dessa tirinha. Isso porque em alguns momentos a gente sabe que é difícil interpretar uma coisa simples como uma tirinha. Então, vamos lá. Primeiro vem uma menininha assim, bem fofinha, e fala, mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Aí a mãe questiona assim, para quê? Aí a menina responde, é para expressar a minha individualidade, mãe. Tá todo mundo fazendo, lá no último quadrinho. Então, nessa tirinha, né, simples, a gente já consegue entender um conceito do Durkheim que é o principal conceito para a gente levar para a vida, que é o de fato social. Isso por quê? Para o Durkheim, o indivíduo ele é menor do que a sociedade. A gente pode até achar que a sociedade, né, que a gente está formando a sociedade, mas na verdade nós que somos formados por ela. Onde é que isso fica claro? Isso fica claro quando a menina fala que ela quer fazer uma mecha do cabelo, mas isso não vem por uma coisa inata, uma condição da alma dela, vem porque todo mundo está fazendo. Ou seja, é algo exterior a essa garotinha, é algo geral, todo mundo está fazendo, e também é algo coercitivo, né? Tem uma coerção. Pô, professora, mas tem não. Se ela quiser fazer, ela faz. Se ela não quiser, não faz. Cada um na sua. A gente até poderia pensar dessa forma. Mas a verdade é que se talvez ela não fizer, ela pode ser excluída do grupinho. Ninguém vai querer sentar com ela no intervalo, vão excluir, não vão chamar ela para fazer trabalho em grupo. Então, tem uma coerção. A moda, inclusive, eu até comentei isso com vocês no vídeo anterior. A moda, ela é extremamente coercitiva. As roupas que a gente usa, a gente é avaliado o tempo todo, né, a partir disso.
Então, ela é um fato social, porque é exterior a nós, é geral, isso vale para todos os indivíduos, e ela também é coercitiva. Então, nessa tirinha, a gente consegue entender a visão do Durkheim sobre fato social. Além, né, da moda, né, outro fato social que a gente pode com certeza pensar é a educação. Eu sei que esse tema pode ser polêmico, posso até ficar mal visto aí na escola, mas é interessante a gente debater isso, porque toda escola, toda sociedade também tem uma visão sociológica sobre ela. Então, nós temos sim algo que norteia a nossa educação, um pensamento sociológico que norteia a nossa educação. E pode parecer uma coisa bem distante debater o Durkheim. Ah, ele não influencia a gente. Igual foi debater o Comte, a gente fica assim, ah, nada a ver esse cara, não tem nada a ver com a gente. A gente olha para a bandeira e a bandeira é o Comte 100%, né? Positivismo. O Durkheim, ele também está presente nas nossas vidas. E eu vou mostrar isso para vocês agora num debate sobre educação. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, para o Durkheim, claro, a educação, toda a pedagogia, ela seria um fato social. Por que é um fato social? Ela é coercitiva? Vocês têm a opção de não ir para a escola? Tem que ir para a escola, né? É lei, inclusive. Tudo bem que é uma lei de acesso aos nossos direitos, mas isso também é uma visão meio durkheimiana. Mas é coercitiva. Ela é geral? Alguém pode fugir dessa lei? Não, né? Então, todo mundo tem que ir para a escola. Ela é exterior a nós? É, né? A gente, quando nasceu, já tinha escola. Quando a gente morrer, vai ter escola. Então, ela é exterior a nós. Então, a escola e a educação, ela é em si um fato social. Se ela é um fato social, ela pode ser estudada à luz da sociologia. Outras ciências poderiam estudar a escola? Com certeza, né? Mas o Durkheim vai falar, olha, a gente pode sim olhar para a escola e para a educação de modo geral a partir de uma perspectiva sociológica. E aí a gente vai entrar numa coisa que é bem interessante, eu gosto disso, que é ver a complexidade do autor. Eu sei que quando a gente vai estudar algumas coisas, a gente já começa assim, ah, esse cara aí só fala merda, ou nossa, esse cara é maravilhoso. Ou nos termos recentes, né? Ou a gente cancela ou a gente passa o pano, né? Mais ou menos assim. Só que isso é uma visão muito simplista sobre tudo do mundo. As pessoas e as teorias, elas são muito mais do que os lovers e os haters, né? A gente tem uma complexidade do pensamento. E o Durkheim, ele também é uma pessoa complexa, né? O pensamento dele também é complexo. Então tem coisas que a gente pode concordar e tem coisas que a gente fica assim, meu, que merda é essa que você está propondo? Então, o legal é que a gente estude isso, né? Estude o pensamento dele com o coração aberto, tanto para as críticas quanto para entender primeiro o que ele está propondo, para depois aí sim a gente conseguir fazer as nossas críticas, né? Então, se ele está falando que a educação é um fato social e ele é um positivista, a gente pode ter certeza, né, juntando um marrom aqui, que para ele a educação serve para manter a harmonia social. Porque para o positivismo, a ideia da sociologia não é fazer grandes revoluções, é manter a sociedade harmônica, né? Manter a sociedade sempre em ordem e progresso. Como isso? Para o Comte, ops, errei, para o Durkheim, a educação, para o Comte também, a educação tem um papel, mas é que o Durkheim ele é interessante porque ele foi o primeiro cara dentro da sociologia e dentre os clássicos que a gente vai estudar, o Marx e o Weber, ele dedicou realmente obras para falar sobre educação. Os outros, nem tanto. Então, ele tem um destaque realmente. Então, se o Durkheim ele é um positivista, a educação para ele, ela serve para manter aí essa ordem, ela serve para que as pessoas continuem reproduzindo a sociedade. Ele vai olhar para a sociedade e vai tentar buscar aquelas doenças que eu falei para você, né? Tipo, por que as pessoas se suicidam? Ah, isso é uma anomalia, né? Uma anomalia social. E o sociólogo tem que olhar para essas anomalias, para essas doenças e buscar curas. Uma das curas, segundo Durkheim, e eu acho que muita gente pensa muito parecido com ele, é a educação. Então, a educação é um momento muito único, onde a gente tem uma geração antiga, né, a geração dos mais velhos, que vai estar em contato com a geração dos mais novos. Então, quando a criança nasce, né, ela, pro Durkheim, ela seria uma tábula rasa, ela não teria pensamentos, né, ela é moldada completamente pela sociedade. E a escola ela teria um papel fundamental, que é moldar esse cidadão.
A escola, para ele, então, ela nunca é individual para a ascensão do indivíduo, ela é sempre coletiva. A gente vai para a escola porque a gente tem uma função social coletiva. A gente não vai para a escola para passar no vestibular. A gente vai para a escola porque a sociedade precisa que nós vamos à escola, iremos à escola. Enfim, a sociedade precisa que a gente frequente a escola para que a gente saiba o nosso papel social, para que a gente consiga manter a nossa solidariedade, que como a gente estudou na aula passada, para o Durkheim, uma sociedade complexa, com uma divisão social do trabalho complexa, a solidariedade não é fácil de manter, né? A solidariedade vem do reconhecimento do trabalho do outro. Então, ao reconhecer que o trabalho dele me afeta, eu também trabalho e respeito o trabalho do outro. Então, não é uma coisa assim dada. Então, a escola teria esse papel fundamental de formar cidadão para viver numa sociedade harmônica. O que significa dizer isso? Né? Que ele tem uma visão de educação que, para mim, no aspecto positivo, prevê uma educação laica, porque ele era, né, ateu agnóstico, não sei como vocês querem classificar, mas prevê uma educação laica e prevê uma educação que seja geral, né? Então todos deveriam ter acesso à educação. Ele era meio lufa-lufa nesse aspecto. Todos teriam que ter esse direito, acesso à educação, não porque ele é bonzinho, todo mundo. Não, não tem nada a ver com isso. É porque todo mundo precisa entender o seu papel dentro da sociedade e a gente aprende isso através das gerações mais velhas, porque quando a gente nasce a gente não sabe de nada. Ok? Esse é o aspecto interessante da pesquisa dele. Agora, um aspecto mais complicado, né, dessa pesquisa é realmente você encarar a juventude, né, ou a nova geração como sem nenhum conhecimento, como dispostos a ter sua mente aberta aí para uma geração mais velha. Ele não propõe em termos tão reducionistas, ok? Ele chega a falar que é interessante esse choque geracional, porque entra aí sim a possibilidade do novo. Mesmo a anomia social, né? Eu falei anomalia, alguma coisa. É a anomia. Mesmo essa anomia social, ela poderia ser positiva, porque a sociedade estando doente, a gente olha para ela e vê o que precisa ser curado. Então, não necessariamente ela é ruim, ela pode vir sim com aspectos também positivos. E como que isso afeta a gente, né? Como que isso vai afetar então as nossas gerações e tudo mais? Porque muito da visão de educação que a gente tem no Brasil, um Brasil que a bandeira é positivista, também vem do Durkheim. Então, quando a gente tem uma educação que é geral para todo mundo, e a gente tem um parâmetro curricular nacional, que é um currículo unificado, todo mundo tem que estudar o mesmo currículo. A gente está falando, olha, todo mundo precisa saber disso, 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 disso aqui para viver em sociedade. Então a gente está padronizando a juventude, né? A gente está padronizando as novas gerações. E isso é um pensamento bem durkheimiano. Para a gente entender o nosso lugar na sociedade, a gente frequenta a escola. E é claro que, indo um pouco mais além, se a gente pensar no âmbito das desigualdades sociais, tem a escola de quem vai ter mais dinheiro e a escola de quem tem menos dinheiro. E o currículo vai variar. E cada uma dessas escolas vai ensinar o nosso papel no mundo. Então, se a nossa escola ela é extremamente focada, por exemplo, no mercado de trabalho, se ela é extremamente focada em profissão, para que a gente saia da escola num trabalho técnico, então não reflexivo, mas técnico, isso está dizendo que o nosso lugar na sociedade, assim que a gente terminar a escola, é dentro de uma fábrica, de um comércio, é uma visão de educação no qual a gente aprende o nosso lugar na sociedade no futuro dentro da escola. Não estou dizendo que a ETEC se enquadra nisso, mas talvez sim. Isso é um ponto. Um outro ponto que também pode ser interessante é pensar que a gente também tem escolas onde a gente tem um incentivo à criticidade, né, um incentivo a pesquisas mais profundas e tudo mais. E nessa escola, o foco pode ser, por exemplo, a entrada na universidade e no ensino superior. Geralmente, essas escolas são escolas mais elitizadas. Ou seja, essa escola também está falando para essa geração mais nova qual é o lugar dela na sociedade. Ela não vai ser o técnico, ela vai ser a pessoa do ensino superior. Então, as escolas, né, ao adotar essas diferenças, elas também acabam trazendo esse pensamento durkheimiano.
É claro que a gente tem outras visões de educação no mundo e circulando, que não são tão simplórias, que não tem essa divisão tão marcada, né? Mas no Brasil a gente tem sim essa influência, tá bom, gente? E é mentira a gente dizer que não, né? A gente está vivendo aí um momento onde cada vez mais isso se acentua, inclusive, né? Quando a gente pega a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, querendo ou não, ela também está fazendo uma divisão muito clara de, ao você ter que escolher o seu caminho, né, o seu trilhos, né, qual, qual, qual área você quer seguir, é que lugar você quer se encaixar na sociedade, né, para onde você quer ir, né. É claro que também, né, eles tentam dizer pra gente que a gente é livre para escolher esse caminho, mas a gente vai vendo aí com a vida que tem bastante coisa coercitiva, né, como diria o Durkheim. Tudo bem? Essa é a nossa revisão de hoje. Então, fugi um pouco aí da ideia do suicídio, mas é a mesma coisa, né, no sentido da teoria. A gente não debateu aqui suicídio, mas para o Durkheim, assim como a escola é um fato social por conta daquelas três características, né, coercitividade, generalidade e exterioridade, o suicídio seria a mesma coisa, né? Ele também seria um fato social e ele tenta analisar isso como uma coisa afastada, apartada, sem nenhuma ligação. Para mim, sinceramente, se vocês entendessem o contexto do surgimento da sociologia, a questão das evoluções, como o pensamento positivista vai vir defendendo até determinadas classes sociais mais hegemônicas, como esse pensamento influencia a nossa vida hoje, isso para mim é suficiente. Mas para quem quer o vestibular aí mais para frente, talvez entender algumas definições é importante. Então, ter na cabeça o que é o fato social é importante, os dois tipos de solidariedade também seja importante, tá bom? É isso, a gente se encontra aí na semana que vem para a correção desse formulário e a gente continua esse debate lá, tá bom? Durante a nossa. Aí sim, teremos live e nessa live eu espero que vocês participem. Afinal, nós estamos 2 semanas, né? 15 dias sem se ver. E quem participar, lembrando que tem pontinho de participação, que é para garantir aí que vocês tenham mais vontade de acordar às 10 horas, tá bom? Beijos, até semana que vem.